Fala galera, tudo bem? Segunda questão do PISM do triênio de 2019 a 2021, do PISM 1, parte aí das objetivas, uma questão que fala sobre inequações. E é o seguinte, inequações têm aparecido bastante aí ao decorrer dos anos. Então vamos ver o que a questão aí está dizendo para gente. No plano cartesiano, a seguir, estão representados os gráficos da função f. Então, o gráfico da função f, que é uma parábola, e também o gráfico da função g, que é uma reta. Ou seja, uma função f de segundo grau e a função g de primeiro grau, definidas para todo número real. E a questão continua. Vamos lá. Um intervalo real para os valores de x que satisfazem. Então, tem que ser o intervalo que satisfaz f de x vezes g de x maior que zero. Então, olha só. O que a gente precisa para resolver essa inequação? A gente precisa saber que é uma inequação produto, uma função multiplicando outra função. Então, a gente vai precisar de raízes e de retas para representar o intervalo e depois fazer a intersecção entre os resultados. Primeiramente, eu vou começar com a minha função f. Eu deixei uma retinha separada aqui para ela. A função f aí, função f de x. E eu preciso colocar as raízes dessa função nessa reta. Essa reta, lembrando que representa o eixo x. As raízes da função são aqueles lugares onde a função vai cortar o eixo x. No caso aqui da parábola, é o número 1 e o número 4, as duas raízes. Então, eu vou pegar o 1 e colocar aqui assim, com bolinha aberta. E por que uma bolinha aberta? Olha só. Aqui é maior que zero, né? Maior que zero. Se fosse maior ou igual, seria bolinha fechada. Então, maior que zero. Vou colocar bolinha aberta aqui para representar o meu número 1. Outra bolinha aberta para representar o meu número 4. E agora eu tenho que colocar os sinais, se ela é positiva ou negativa nesses três pedaços aqui, antes do 1, entre 1 e 4 e após o 4. Vamos analisar. Olha só, antes do 1, a função está acima ou abaixo do eixo x? Está acima, então ela é positiva. Venho aqui antes do 1 e marco alguns pontinhos ali positivos. Após o 1, entre o 1 e o 4, está abaixo do eixo x. Então, entre o 1 e o 4, todos aqueles números ali, eles estão na parte negativa da minha função. E após o 4 aqui, eu vejo que a função de novo começa a ficar na parte acima do meu eixo x. Ou seja, então ela vai ser positiva aqui. Essa mesma análise aí, agora eu também vou fazer com a minha g de x. G de x aqui, g de x, a retinha para a função g de x, aqui. Marcar a minha raiz, a raiz da minha função de primeiro grau, que é essa reta g aqui, ela tem como raiz o número 2, que é onde a reta corta o eixo x, então corta no número 2. O número 2 eu tenho que colocar aqui proporcional ao 4, né? Eu vou colocar ele aqui assim, olha. De novo com bolinha aberta, pela situação que eu disse anteriormente. 2, e tenho que colocar agora os sinais nessa reta. Vamos lá para o gráfico. Antes de chegar no 2, a função, a reta, está toda abaixo do eixo x, ou seja, ali ela é negativa. Então, negativa aqui. Após o 2, ela vai estar toda acima do meu eixo x. Então, ela vai ser positiva após o 2. Vamos lá, continuar fazendo aqui bonitinho, ficar mais fácil de entender. E depois, como eu estou querendo f de x vezes g de x, eu preciso multiplicar o sinal e na equação produto.
Aí, beleza, fazer a minha interseção, então. Interseção com esse símbolo aqui, representando. Desço todas as minhas raízes. Desço a minha raiz 1. Desço o número 2 ali também. O número 4, sempre proporcionalmente. E eu vejo aqui que eu tenho vários pedaços. Por exemplo, esse primeiro pedaço aqui, eu tenho que multiplicar os sinais desses dois pedaços e colocar aqui. Depois, eu vou multiplicar os sinais desses dois pedaços entre 1 e 2 e tenho que colocar, perdão, vou colocar de outra cor para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Entre o 1 e 2 aqui eu também multiplico o sinal, coloco o resultado do sinal aqui. Depois, entre o 2 e o 4, multiplico os sinais aqui das duas retas e coloco o resultado entre 2 e 4. Após o 4, eu posso multiplicar, eu devo multiplicar os sinais desse pedaço aqui e coloco o resultado aqui. Beleza, multiplicar primeiro esse pedaço azul escuro aqui. Positivo na de cima, negativo na de baixo, multiplicação de sinais vai dar negativo. Sinais diferentes é negativo e iguais, positivo. Igual na primeira reta aqui, esses dois pedaços aqui, entre a primeira e a segunda reta. Entre o 2 e o 4 aqui, são sinais diferentes. Negativo na primeira, positivo na segunda. Diferentes é negativo. E depois do 4, é positivo em cima e positivo embaixo, ou seja, sinais iguais. Sinais iguais é sempre positivo. E agora eu preciso escolher o que me serve aqui. E o que vai me servir? Olha só. O exercício quer que o resultado aqui, o f de x vezes o g de x, que é essa reta de interseção que nós fizemos, isso seja maior que zero. E o que é maior que zero? São coisas positivas. Ou seja, esse pedaço aqui é o que eu quero e esse pedaço aqui também é o que eu quero. Vamos lá. Entre o 1 e o 2 ali, existem números, né? Esses números eu represento pelo x. Esses números que estão aqui dentro, eles são maiores que o 1, números maiores que o 1 e menores que o 2. E esses números aqui, de novo, é o meu x, tá? E esses números aqui após o 4, eles são o quê? Maiores que o 4. Maiores que o 4. Então, eu tenho essa solução e essa solução que me serve. Eu junto ou com o símbolo de união assim, ou com a palavra ou. Então, vamos lá, analisando o nosso gabarito. Na letra D aí, olha, eu tenho os números maiores que 1 e menores que 2, união, que é o ou, com números maiores que o 4. Gabarito, então, da minha segunda questão aí, das objetivas, letra C.